Olá! Neste vídeo de processo penal nós vamos falar sobre recursos. Recursos sob o ponto de vista geral, uma teoria geral de recursos e os recursos em espécie. São os pontos 5.17, 5.17.1, 5.17.2, já estamos quase acabando o processo penal. E no Código de Processo Penal, onde estão os recursos? Bom, começa no 574, com algumas disposições gerais sobre os recursos e vai até o artigo 667, onde daí começa a execução, a qual já está também bastante desatualizada e é praticamente letra morta, já vista que temos a LEP, né, a Lei de Execuções Penais. E mais uma vez, o Código de Processo Penal peca pela sua atecnia e também por ser anacrônico, uma vez que essa parte de recursos, ela tem alguns erros graves, crassos, que, por exemplo, é colocar o habeas corpus e a revisão criminal como uma espécie de recurso. Doutrina pacífica, jurisprudência pacífica são uníssonas em afirmar que habeas corpus e revisão criminal são ações autônomas de impugnação, não são recursos. E por que não são recursos? Vamos entender o conceito de recursos que acho que ficará mais claro. Recurso é um meio processual de impugnação voluntário ou obrigatório, utilizado antes da preclusão, apto a propiciar um resultado mais vantajoso na relação jurídica processual, decorrente de reforma, invalidação, esclarecimento ou confirmação. A finalidade do recurso é o reexame de uma decisão por órgão jurisdicional superior ou, em alguns casos, pelo mesmo órgão que a prolatou, em face da argumentação trazida à baila pelo recorrente. Conseguiu entender por que habeas corpus e revisão criminal não são recursos? Se você ainda não entendeu, eu vou deixar isso mais claro. O habeas corpus e a revisão criminal não fazem parte desse reexame de uma decisão judicial. O habeas corpus sequer precisa da existência de um inquérito, que dirá de um processo, que dirá de uma sentença. E a revisão criminal, ela precisa do trânsito em julgado do processo. Ela é após a condenação, ela não é um recurso, ela visa revisitar aquele tema que já está transitado em julgado. Tanto o habeas corpus quanto a revisão sai dessa esfera da persecução da ação penal. E, portanto, são ações autônomas, ou seja, dissociadas do processo de impugnação de algum ponto. O habeas corpus, a liberdade de locomoção, a revisão criminal, uma condenação errônea, equivocada, prolatada pelo Poder Judiciário. E no CPP está dentro de recursos em espécie, é uma grande tecnia da sistemática de recursos do processo penal, ok? Não poderia falar de recursos sem falar dessa grande tecnia que nós temos, que é muito criticada pela doutrina. O fundamento constitucional da existência dos recursos é o duplo grau de jurisdição, que, embora não esteja expressamente previsto na Constituição, e consta do Pacto de São José da Costa Rica, o qual o Brasil é signatário, bem como tem outras razões, o inconformismo, a segurança jurídica, a falibilidade humana, os juízes não são deuses, né? Os homens erram. Enfim, fazendo uma classificação didática e teórica sobre recursos, essa parte introdutória, como que a gente pode classificar os recursos? Bom, quanto à fonte, eles podem ser constitucionais ou legais. Como assim? Alguns recursos do processo penal são desdobramentos lógicos e encontram previsão legal na Constituição. Quais? Recurso extraordinário, recurso especial. Eles estão previstos nos artigos 102 e 105 da Constituição. Ok? Habeas corpus, o qual não é um recurso, mas o CPP assim o coloca. Ok? E os legais? Os legais são os que são emanados diretamente da lei. E que lei? Do CPP ou, eventualmente, de uma lei extravagante. Então, revisão criminal, já que está dentro de recurso, mas
Saindo dessa polêmica, recurso em sentido estrito, apelação, carta testemunhável e por aí vai. Quanto à iniciativa, ele pode ser voluntário, decorrente de uma vontade de uma das partes, ou ele pode ser necessário, decorrente da figura do reexame necessário, dos recursos de ofício ou anômalos, porque em determinadas hipóteses, o legislador estabelece que o juiz deve de ofício recorrer da própria decisão. Outra tecnia muito criticável dentro da doutrina e da jurisprudência é essa existência de recursos de ofício. Há quem diga que fere o princípio acusatório e, de fato, há uma certa pertinência e coerência. Você recorrer de ofício de determinadas decisões, geralmente de cunhos absolutórios, é uma grande tecnia e fere a própria imparcialidade do órgão julgador. Quanto aos motivos, os recursos se dividem em ordinários e extraordinários. Ordinários porque não exigem qualquer requisito específico para seu cabimento, e extraordinários são aqueles que exigem requisitos específicos para a interposição do recurso. Ok? Essas são as 3 classificações mais comuns assim, da doutrina, quanto à fonte, quanto à iniciativa e quanto aos motivos. Quais são os pressupostos recursais? O que precisamos para recorrer? Bom, a divisão entre requisitos entre pressupostos objetivos próprios do procedimento e subjetivos atinentes às partes. Os pressupostos objetivos é justamente a previsão legal, o cabimento, deve ter previsão em lei para recorrer daquele ato. A observância das formalidades legais, se o recurso diz, se a lei diz que aquele recurso deve ter isso, isso e isso, a exemplo da carta testemunhável que é dirigida ao escrivão, deve cumprir essas formalidades legais. A tempestividade, o recurso deve ser interposto dentro de seu prazo, sob pena de ser intempestivo e sequer ser apreciado pelo Poder Judiciário. E há também os pressupostos subjetivos, que se dividem entre legitimidade das partes e o interesse. A pessoa tem que ter algum motivo para recorrer, senão não há que se falar em apreciação do Poder Judiciário, ok? Para que se olhe, para que se averigue essa presença dos pressupostos objetivos e subjetivos, geralmente há o juízo de admissibilidade. É para isso que serve o juízo de admissibilidade. Pode ser no tribunal de origem ou feito no próprio tribunal que vai analisar aquele recurso e consiste na análise dos pressupostos para ver se já está cumprido e pode mandar para quem vai julgar aquele recurso. Ok? Bom, quais são os efeitos dos recursos, os possíveis efeitos? Há no processo penal 4 possíveis efeitos, o que não significa dizer que os 4 são efeitos de todos os recursos. Não, tem alguns efeitos aqui que não são de todos os recursos, ok? O primeiro efeito é o devolutivo. O devolutivo é um efeito comum, assim, a todos os recursos, que significa dizer que a interposição reabre a possibilidade de análise da questão combatida no recurso, mediante novo julgamento. Devolutivo pensa nessa questão de devolver a matéria. Olha, estou inconformado com essa decisão judicial, vou recorrer, devolvo a matéria para apreciação. Efeito devolutivo, ok? Efeito suspensivo. Não é próprio de todos os recursos e significa nessa suspensão da eficácia da decisão judicial. A regra no processo penal é não ter efeito suspensivo. Assim, um recurso somente terá tal efeito quando a lei expressamente declarar. O próximo efeito é o efeito regressivo ou iterativo, que é quando o juiz que prolatou aquela decisão judicial, que é objeto de recurso, tem a oportunidade de se retratar. Um exemplo de recursos que tem esse efeito é o recurso em sentido estrito e agravo em execução. A interposição faz com que o próprio juiz prolator da decisão tenha de reapreciar a matéria, mantendo-a ou reformando-a total ou parcialmente. E o outro efeito é o efeito extensivo, que consta do artigo 580, que é basicamente um efeito dirigido às partes, no sentido de que, havendo 2 ou mais réus com idêntica situação processual e fática, se apenas um deles recorrer e obtiver o benefício, será este aplicado também aos demais que não impugnaram a sentença ou a decisão. Importante também falar nessa parte geral de recursos sobre a figura da reformatio impejus.
O que é a reformácio in pejus? Ela está prevista lá no artigo 617 do Código de Processo Penal e consiste na proibição de piorar a situação do réu quando só ele recorre, ou seja, quando a acusação não recorre. Então, suponhamos que o réu foi condenado por furto a uma pena máxima de 4 anos. Furto simples tem pena de 1 a 4 anos, ele recebeu a pena máxima de 4 anos. Vou melhorar esse exemplo. Ele recebeu pena de 3 anos e meio, ok? 3 anos e meio. Ok. Ele recorreu porque ele achou essa pena muito alta. Ele acha que ele deveria receber a pena mínima de 1 ano. Portanto, ele recorreu, questionando a dosimetria da pena e exigindo uma pena menor. O MP, por sua vez, se dando por satisfeito com a situação, com a condenação, não recorreu. O tribunal, ao apreciar o recurso deste réu, ele pode virar e falar, olha, não concordo com essa pena de 3 anos e meio, ela deve ser de 4 anos, porque esqueceram de uma circunstância judicial aqui que deveria ser desfavorável, vamos reformar a decisão para aplicar uma pena de 4 anos. Pode? Não, não pode. Por quê? Pelo artigo 617 do CPP, princípio da non reformatio in pejus, se só o réu recorreu, você não pode piorar a situação dele. Se a pena dele foi de 3 anos e meio, você pode, tribunal, ou manter essa pena de 3 anos e meio ou diminuir. Aumentar, jamais. E isso se aplica inclusive para o júri, na figura da reformatio in pejus indireta, que caiu na segunda etapa do concurso. Ok? Então, se atentem a essa figura, é muito importante. Bom, recursos em espécie. Lembrando, a figura dos recursos necessários que constam do artigo 574, muito criticável pela doutrina, já disse, da sentença que conceder habeas corpus e da que absolver desde logo réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime isente o réu de pena, nos termos do artigo 411, e tem também da decisão que arquiva inquérito, da decisão que defere mandado de segurança, aí são próprios aí das legislações especiais. E temos os recursos voluntários. E aí eu recomendo a leitura para você ver em quais hipóteses que cabe qual recurso, os seus respectivos prazos, se tem juízo de retratação, se não tem, quem é que julga, quem faz o juízo de admissibilidade, ok? E aí eu cito os recursos em espécie. Recurso em sentido estrito, com as suas várias hipóteses de cabimento, várias letras mortas. Por quê? Porque passaram, quando se diz, quando aquela hipótese fala de execução da pena, não é mais rese, é agravo em execução, artigo 197 da LEP. Então, cuidado com as letras mortas do artigo 581, ok? Depois do recurso em sentido estrito, qual recurso que nós temos? Apelação, e aí dá uma lida lá no 593, com todas as suas hipóteses de cabimento, inclusive apelação no tribunal do júri, no juizado especial, embargo de declaração, lembrar que o protesto por novo júri já acabou, desde 2008 foi suprimido do CPP, não existe mais esse recurso, ok? Revisão criminal, que é uma ação autônoma de impugnação, mas tem. Carta testemunhável, correição parcial, que não consta da lei, mas é vista como um recurso. A reclamação, que também não é bem um recurso, também é uma ação autônoma, mas consta com uma natureza recursal para preservar a competência dos tribunais. O habeas corpus, outra tecnia. E os recursos constitucionais, os recursos especial no STJ e extraordinário no STF. Lembrar de outras ações autônomas de impugnação, como mandado de segurança, enfim. Estes são os recursos em espécie. Recurso ordinário constitucional também é um recurso importante no caso de mandado de segurança e habeas corpus, que você recorre para os tribunais superiores por meio do ROC, né? Recurso ordinário constitucional. E é isso. Para vocês saberem melhor as hipóteses dos recursos, não tem jeito. Tem que sentar e ler a lei, com consciência de que algumas
partes do CPP são letras mortas, principalmente no rese e quando fala aí dessa questão do protesto por novo júri, do agravo em execução, que está lá na LEP, ok? Cuidado com a interpretação do habeas corpus e da revisão criminal. E é isso, encerro o vídeo de recursos, não é um tema muito queridinho em provas de delegado, mas já caiu. E pode ser que venha a ser cobrado novamente, ok? Muito obrigada!